Essa aula está correta? Tem um ponto na tela do meu computador. Está correta sim. A aula de hoje, eu tenho que iniciar por esse ponto, porque a partir dele nós iremos descobrir muito sobre a matemática. É a partir do ponto que eu consigo fazer todos os desenhos da matemática. A reta, o segmento de reta, o polígono, o quadrado, o cubo. Meu Deus, o que é tudo isso? Tenha calma. Essa aula vai explicar tudo sobre isso. A nossa aula que está começando agora é sobre, tcharam, sólidos geométricos. Mas antes de eu falar sobre sólidos geométricos, eu preciso falar do ponto. Eu preciso falar da reta e do segmento de reta. O ponto, vocês já viram o que ele significa. O ponto nada mais é do que um ponto. Uma reta é a junção desses pontinhos, de milhares de pontinhos, em um mesmo plano. Já o segmento de reta é um pedacinho selecionado dessa reta. Vamos dar uma olhada? Prontinho. Isso é um segmento de reta. Em preto, eu tenho a reta apontando para os dois lados, por um simples detalhe. A reta, ela é infinita. Já no caso do segmento de reta, ele vai de um ponto a outro da reta. Nesse caso, ele vai do ponto A ao ponto B, ou o contrário, do ponto B ao ponto A. Esse pedacinho da reta, ele é finito, ele tem começo e tem fim. Nesse caso, começa num ponto, termina em outro ponto. Isso é o segmento de reta. É a partir do segmento de reta, ou da reta e do ponto, que nós fazemos todos os outros desenhos matemáticos, que nós vamos ver agora. O primeiro que nós conseguimos fazer são os polígonos. Mas o que são os polígonos? São desenhos geométricos, feitos apenas com retas, sem curva e fechado, de uma maneira que o desenho tenha parte interna e parte externa. Eu vou apresentar para vocês alguns desenhos e vocês vão me dizer quais deles não são polígonos. Lembrando que, para ser polígono, tem que ser reto, fechado e simples. Tia Luana, você não falou sobre ser simples. O que é um desenho simples? Quando nele não há cruzamento de retas. Prestem atenção. Aqui eu tenho 3 desenhos, o A, o B e o C. Só lembrando das regrinhas do polígono, para ser polígono, ele precisa ser reto, fechado e simples. Só lembrando que é ser simples, não ter linhas em cruzamento. Então, vou dar um tempinho para vocês responderem quais dessas 3 imagens é um polígono. Está de parabéns quem disse que era a figura B. Muito bem. A figura B é um polígono de 4 lados, então chamado de quadrilátero. Agora eu vou explicar por que o A e o C não podem ser polígonos. O A não pode ser polígono porque ele tem uma parte curva. E o C não pode ser polígono porque tem linhas compostas, linhas que se cruzam. Vamos explicar melhor esse nosso assunto sobre polígonos. Nessa imagem eu trago melhor a explicação do que é um polígono. A origem da palavra polígono, ela vem do grego. Poli quer dizer muitos, diversos, e gono quer dizer ângulos. Diz assim: polígono é, então, uma figura de vários ângulos. Veremos mais adiante que em um polígono, o número de ângulos é igual ao número de lados. Dizemos também que o polígono é uma figura de vários lados. Quando falamos de polígonos e lembramos a existência de ângulos e lados, o lado
é a retinha que tem no desenho do polígono. E o ângulo é a abertura entre uma reta e outra. No polígono, a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. E ele falou aí nessa imagem que, de acordo com a quantidade de lados ou ângulos, que é a mesma quantidade, a gente vai dar um nome a esse polígono. Vamos ver isso agora? O nome disso é nomenclatura. Nessa tabelinha, a gente mostra que, de acordo com a quantidade de lados ou ângulos de um polígono, o desenho recebe um nome diferente. Se ele tem 3 lados ou 3 ângulos, o nome dele é triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Essa tabelinha vem no livro de vocês, na página 120. Vamos parar um pouco? Vamos relembrar tudo que a gente aprendeu sobre polígonos. Polígonos são desenhos feitos com linha reta, sem curva, fechado, com parte interna, e sem cruzamento de linhas. Por isso ele é fechado, simples e reto. Até aí eu tenho certeza que está tudo bem. Então, vou fazer que nem diz naquela música. Vou desafiar você. Vou colocar para vocês 6 exemplos de polígonos. Todos eles são polígonos. São retos, fechados e simples. Mas você vai, numa folhinha ao lado, escrever o nome deles para mim. O nome deles, Luana? Sim, o nome deles de acordo com a quantidade de lados. Lembra? É assim que a gente dá o nome de um polígono. Prontinho. Aqui eu tenho 6 exemplos de polígonos. Vou dar um tempinho a vocês, para vocês contarem os lados de cada um, verificarem lá na página 120 do livro o nome que é para ser dado para aquele polígono e daqui a pouco a gente volta com a resposta. Você deve ter percebido que o nome do polígono da letra A, você não aprendeu. Quando o polígono tem 12 lados, ele é chamado de dodecágono. Será que sim? O que tem em comum nos desenhos da letra B e F? Você saberia me dizer? Bem, tem a mesma quantidade de lados, 6 lados. Por isso, eles recebem o nome de hexágonos. É octógono. A letra C é bem simples. Contou 5 ladinhos, pentágono, muito bem. E na letra D, o desenho é um pouco estranho, nem parece nada. Mas é um polígono exatamente pelas 3 regrinhas. Todas as linhas são retas, é um desenho fechado e não há nenhum cruzamento entre as retas, então ele também é simples. Ele tem 10 lados e recebe o nome de, exatamente, decágono. Aprenderam o que é ponto, o que é reta, segmento de reta e agora aprenderam sobre o que é polígonos. Tenho certeza que não ficou nenhuma dúvida. Mas se isso acontecer, volte esse vídeo várias e várias vezes. Assista essa aula várias e várias vezes. Até porque todo esse conteúdo tem no seu livro de matemática. Dá uma olhadinha nele e vê se tudo que eu falei aqui não tem todo sentido, certo? Eu aguardo vocês na próxima aula de matemática. Um beijo!